Bom dia, gente. Hoje eu aqui de novo. Não podia faltar, né? Bom, gente, eu quero parabenizar. Me ajude se eu falar errado, me corrija, não vou ficar com raiva. O português adequado é sempre bom. Parabéns às professoras de português, que elas corrigem e precisa a quem tiver dificuldade. Eu tenho. Então, dou glória a Deus por ter professores de português, tá? Mas não foi por elas que eu entrei, não. Foi pela Rede Globo. Aí o pessoal fala, Rede Globo nem deve... Tudo há transformação. Aos poucos, ela está melhorando, porque é induzir, né, assistir uma situação que talvez você não concorde, é feito para si como uma indução. Porque está em horário público e as pessoas vê aquilo como normalidade. Bom, se a gente sabe que aquele horário daquilo que você não gosta, você não assiste. Mas a emissora ela não pode contrariar a situação que está se alastrando. Porque seja em qualquer situação, a gente, se não concorda, tem que saber respeitar. Porque a gente não sabe em si a real situação. A gente tem que respeitar e entender que aquilo não veio por acaso, tem uma explicação por trás disso. Então, voltando a falar, eu falo porque eu estou assistindo, né, a novela das 9, assisti outras para poder amadurecer o meu pensamento. Bom, essa novela mostra a realidade. Todas as novelas mostram a realidade do bem e do mal que existe. Isso em qualquer emissora, qualquer novela. Existe, gente, não é fictício o bem e o mal. E o bem e o mal são brechas que a gente dá. Isso acontece em amizade, em famílias, José, claro. A gente não sabe o que veio por trás daquela situação familiar. Tudo a gente tem que estudar e entender. O importante que eu vou falar aqui é a explicação da novela sobre a Polícia Civil. Ela não acusa antes de avaliar, ela avaliou até chegar um caso definitivo, uma causa explicatória daquela situação. Então, a novela das 9, ela mostra o início, o meio e o fim. Ela mostra o trabalho perfeito da Polícia Civil, ela mostra o que vem por trás de qualquer ato que aquelas pessoas venham cometer. Não é apoiar o incerto, mas até porque vão pagar. E a Polícia Civil, ela não tem o queridinho da mamãe, queridinho do papai, não tem aquele amor que supera uma traição, uma mentira. Eu falo, traição não é só da carne, não. O homem, a mulher, o homem, o homem. Não. Tem traição em palavras, em atitude. E a novela, ela apresenta isso. O
que vem por trás da traição. Traição familiar, amorosa, só quem assiste é que sabe, tá? E eu não tô aqui para falar o tudo que tem por trás da novela. Mas parabenizo, eu, eu sou de observar e observo que tem uma grande educação, ensinamento por trás daquilo. Como? Eu dou grandes parabéns a nosso ator incrível que se destacou no filme. Como é que é o nome dele? Wagner Moura, perdão. É porque eu esqueço, é normal. Tá, Wagner Moura é um grande ator. Ele mostrou muito nesse filme. Ele foi um ótimo ator. Ele se envolveu e a gente que assistiu se envolveu também, tá? Não vou falar demais. Assistam. Parece, para quem assiste com a mente conturbada, como eu assisti, no meio eu vim entender, mas eu estava e eu estou com a mente conturbada, então eu demorei um pouco a entender, né? E quando eu entendi que eu entrei, a gente se entrega, né, no filme. Quando eu me entreguei no filme, eu passei a entender. E aí eu vi uma luz brilhante, uma luz de tudo, do enredo do filme, do ator. É incrível. Como eu falo, várias novelas também tem isso. Basta com os olhos que você vê. Procure entender, porque nem tudo que a gente vê é, mas entender sim. Eu, observando a novela A Viagem, é um choque, não é? É um choque. Quando você passa a entender, eu vim entender do meio para o fim, quase no fim. Aí você tem uma outra visão da novela, uma outra visão do personagem. E aí eu falo, tudo na vida é assim. Às vezes nem tudo que a gente vê e acredita é. Mas eu mesmo, tem que ver para querer? Não. Eu tenho que observar para querer. Se você não demonstra uma atitude boa, com certeza eu vou demorar para entender. Mas eu fui obrigada. Eu sabia que você foi obrigada a acompanhar aquele ritmo. Eu não sabia. Para isso, não é que a gente tem que ver para quê, mas a gente tem que ver os atos para poder entender. Então, o filme e as novelas demonstram isso. Pronto. Várias novelas, antes da gente criticar o personagem, a gente tem que entender por que aquilo começou. Quando chega do meio para o fim, você vem entender. Aquela pessoa não foi da noite para o dia aquilo. Ela teve uma construção. Construção, eu falo, todo. Uma casa vai estar pronta no estralar de dedo, não. Ela vai depender de uma boa massa. Quem faz uma boa massa? O pedreiro. O pedreiro é pedreiro da noite para o dia, não. Ele passou por outras construções anteriores.
E como é que foi as construções anteriores? Tudo é uma avaliação, é uma pesquisa. A gente não sabe se não buscar, se não querer entender, né? Demorou, não foi da noite pro dia isso, viu, gente? Demorou, por isso que eu falo, gente, não demore quanto eu demorei. Aprenda, porque nessas horas que você está construindo algo, não tem o servente de pedreiro, porque ele tem horário. Ele começa às 8, ele tem que cumprir uma carga horária dele trabalhista. Mas você chegou às 5 da manhã. Ah, você é o chefe de obra. E o chefe de obra? Para ele ser chefe de obra, foi da noite para o dia? Não, ele estudou. E o que vem antes disso? Tudo tem um histórico anterior, tá? E é importante a gente entender e respeitar que não é da noite para o dia. As pessoas criticam as coisas, as pessoas, sem buscar o que veio antes daquilo, tá? Então, novamente, eu agradeço a forma de trabalho explicativa, clara, que eles buscam a cada dia. Graças a Deus, Pai. Existem os filmes, as novelas, que são fruto da realidade, se você parar para entender, não é da noite para o dia. Por isso que a gente vê filmes aí, fatos reais. Pode ver, ele demorou até chegar a, a essa explicação tão clara. E o que ele passou antes para conseguir declarar aquilo? Só Deus sabe, mas ninguém. Mas que ele sofreu muito. Então, a gente tem que saber respeitar, procurar entender do criticar, do que criticar. Criticar é fácil, né? A gente não buscou. A gente buscou o que? Um interesse financeiro. É mais fácil, é tudo demônio. O mais fácil é você buscar o mais cômodo, sem trabalho. Para que você vai pesquisar? Me dê logo dinheiro. O demônio foi assim. Ele buscou a fraqueza para encontrar uma brecha para poder se instalar. Meu Deus, eu repreenda vocês, viu? Repreenda. Ah, você não sabe a minha situação. Não sei mesmo. Você não sabe a minha, imagine eu saber a sua. Só se não for ajudar, não complique. Seja por você. Porque até eu falo, pecado é você que vai responder, não sou eu. Eu vou responder pelo meu, você vai responder pelo seu e aí vai. Gente, é só isso. Assista, independente de qualquer emissora ou filme, fatos reais. O que vem atrás daquela história? Tudo vem, uma novela boa, um filme bom, ele vem atrás de uma história que veio anterior. Também quero dar forças a todos os familiares